Glória a Deus, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém, amados irmãos? Deus seja louvado por seu amor, por sua graça para com cada um de nós, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã e esta é a causa de nós não sermos consumidos, a Bíblia diz, amém? Marcos capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: pode, porém, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida nessa noite, eu quero ministrar em cada coração conforme a tua perfeita vontade, em nome de Jesus é a minha oração ao Senhor. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração para hoje intitula-se o jejum, amém? O jejum. Porém, eu quero falar de uma forma simples, daquilo que eu acredito de como nós deveríamos jejuar nos dias de hoje, ou pelo menos aquilo que Jesus nos transmitiu aqui por meio dessa mensagem. Eu não quero aqui me aprofundar sobre o jejum no Velho Testamento, que são muitos. Não quero aqui me aprofundar, e muitos jejuns aconteceram, e acontecia no Velho Testamento, e com muitos propósitos. Mas eu quero especificamente falar que Jesus, ele nos deixou um propósito maior sobre tudo no jejum, que nós precisamos aprender e usar na nossa vida. Eu sei que a maioria das pessoas estão acostumadas a, quando se fala de jejum, muitas pessoas estão acostumadas ao jejum que hoje se faz de várias formas, como por exemplo, vou citar algum exemplo e os exemplos que eu vou citar não são como questionamentos, mas dizer aqui os jejuns que estamos acostumados a ouvir e a ver as pessoas fazerem. Então se promulga, por exemplo, hoje muito, fica de jejum da televisão, fica de jejum da Coca-Cola, né? Melhor não falar a marca que está filmando, mas enfim, fica de jejum do refrigerante, fica de jejum de uma mistura que gosta de alguma coisa. Eu não estou questionando aqui que as pessoas não devam jejuar especificamente de algumas coisas, ainda que eu não faço assim. O jejum, o significado da palavra é abstinência de alimento. Então é se abster de alimento. Mas também no Velho Testamento, os judeus usavam o jejum para que eles de alguma forma pudessem colocar a sua alma de uma forma contrita diante de Deus. O jejum era feito em arrependimento. O jejum era feito sim por um propósito, mas principalmente quando o povo judeu sabiam que necessitavam se arrepender de alguma coisa. E aí eles iam, se vestiam de pano de saco e jejuavam, se quebrantavam diante do Senhor. Então, como eu disse, nos dias de hoje fazem-se muito jejum. Um dos mais famosos, talvez no meio da igreja, seja os 21 dias de Daniel, talvez os 3 dias do jejum de Purim, que Esther fez para entrar na presença do rei Assuero, e ali eles ficaram 3 dias e 3 noites sem comer, nem o povo e nem os animais. Então, antes de falar sobre o que eu penso daquilo que Jesus nos deixou para os nossos dias sobre jejum,
Eu não estou dizendo que é errado as pessoas jejuar com propósitos. Todo propósito diante de Deus feito com verdade, ele é bom. E não há nada errado nisso. O texto que nós lemos, a palavra do Senhor Jesus, o Senhor foi questionado quando ele estava jantando, Jesus ele estava à mesa, lá no versículo 15 diz, ele estava comendo, junto com seus discípulos, junto com muitos publicanos e junto com muitos pecadores. E os escribas e fariseus, vendo ele comer com os publicanos e pecadores, horrorizados com aquilo. E eles começaram a questionar, por que ele come com os publicanos e pecadores? Ele não deveria. Já que ele é quem diz ser, ele não deveria. E Jesus repreendeu eles no coração e os ensinou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. A questão é que eles viram Jesus comendo, se alimentando junto com publicanos e pecadores naquele dia. E os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam de jejum. A primeira coisa que eu penso é que é muito fácil questionar uma coisa quando você não está naquele propósito ou fora dele. Então eles estavam em jejum e falaram, não, peraí, nós estamos aqui jejuando. Nós estamos aqui se consagrando, porque afinal de contas jejum é uma consagração. E eles observaram no ministério de Jesus que Jesus não tinha falado para os discípulos jejuar ainda. Jesus não tinha convidado os discípulos para jejuar. E aí eles, observando isso, e vendo que os discípulos de João jejuavam, e os fariseus e dos fariseus também, eles acharam algo para lançar contra Jesus, e foram indagar a Jesus. Jesus diz assim para eles, pode porventura o esposo, algumas versões diz o noivo. Eu não sei se alguém aqui na igreja está com alguma versão que diz o noivo. Mas algumas versões da palavra de Deus diz o noivo. Algumas versões diz o esposo. Jesus falou, pode porventura os filhos das bodas, aqueles que estão na festa do noivo, jejuar com o noivo, com o esposo presente? Jesus estava ensinando eles que Jesus era o esposo da igreja e que ele estava presente ali com eles. Jesus é o esposo da noiva e Jesus estava ensinando eles, irmãos, que a presença de Jesus estava na festa, estava na casa, estava na vida deles. Talvez você ainda não entendeu, Jesus estava dizendo, eu estou presente, a minha presença é suficiente para suprir todas as necessidades deles, e eles estão cheios da minha presença. O que Jesus queria passar? Que quem está cheio da presença de Jesus, quem está na festa com Jesus, quem está com a sua vida cheia da presença de Deus, ele não necessita jejuar. Ah, pastor, mas a gente tem que jejuar, vigiar para não entrar em tentação. Sim, eu vou dizer isso, eu vou explicar. Aí Jesus diz, virão dias em que o esposo será tirado e eles terão que jejuar. Então Jesus estava já profetizando que ele iria morrer e que os discípulos iam chegar um dia que eles iam estar sozinhos, sem a presença dele física, que era suficiente para todas as coisas, né? Porque Jesus estava sempre ensinando eles. E disse, um dia eles vão ter que jejuar. Aqui, irmãos, eu aprendo algo muito interessante sobre jejum. A minha visão, meu entendimento bíblico para os nossos dias,
Não é que não se possa fazer outros jejuns, como eu disse, entenda o que eu vou dizer. O propósito principal que Jesus deixou para jejuarmos não é para conquistarmos as coisas mais. Não é para pedirmos algumas coisas mais. Olha, eu não estou dizendo que não possa. Existe um propósito principal e não anula que você não possa ter um propósito de jejuar. Então me entendam bem. Mas há um propósito maior do jejum para os nossos dias, que o povo judeu não fazia. E qual é esse propósito? Jejuar para estar sempre cheio da presença do esposo, que é Cristo. Jejuar para estar sempre cheio da presença de Deus. Esse deve, ou pelo menos deveria ser, o motivo principal de jejum da igreja. Talvez muitos não entendam que a gente está tão acostumado a fazer jejum para pedir, e isso, e como eu estava falando antes, as pessoas fazem, vários tipos de jejum. Então vou deixar a Coca-Cola, o refrigerante. Estou fazendo propaganda aqui de graça, né? Vou deixar o refrigerante. Vou deixar de comer isso. Tem gente que diz que faz jejum de novela, de série, de filmes, de algumas coisas. Olha, eu preciso fazer um jejum da novela porque estou viciado, está? Eu preciso fazer um jejum do Guaraná porque estou viciado, está? Então toma cuidado, precisa jejuar mesmo. Se está viciado é porque já está faltando a presença de Deus, né? Mas veja só, quando a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, um deles que a Bíblia diz é o domínio próprio. É o domínio próprio. Então, se a pessoa não consegue se governar, ela bebe refrigerante demais, ela não consegue ficar sem assistir uma série de televisão por tanto tempo, ou não consegue ficar sem a novela, está viciado, fica doido. Uma pessoa um dia me diz: pastor, aos meios de semana eu não vou no culto porque não consigo deixar a novela. Então a novela é mais importante que Jesus, e não estou aqui pregando contra a novela não, né? Cada um sabe de si, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem coisas que a gente deveria ter domínio próprio. O jejum, claro que ele vai nos capacitar a ter domínio próprio também. Mas o jejum não é simplesmente para a gente pegar alguma coisa, ao meu entendimento, e falar: vou jejuar disso por uma semana, é bom. Muitas mulheres falam que jejuam do chocolate, e muitas ficam doidas. Eu só não dá conta. A jejuar de chocolate. Dizem que as mulheres gostam mais de chocolate que os homens, né? Então, ao meu entendimento, por isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou questionando jejuns, tá, irmãos? Se algo está te prejudicando, é bom que você faça para que você consiga se dominar, porque o jejum nos ajuda a ter domínio próprio. O jejum é uma abstinência de alimento. Era feito muitas vezes de alimento e de água, né? Sem comer, sem beber. Hoje, mais naturalmente, feito de alimento, porque o organismo necessita do líquido e não pode ficar sem líquido tanto tempo. Mas enfim, de uma forma simples, nas palavras de Jesus, nós podemos ver que Jesus está dando motivo maior para a igreja jejuar. E qual motivo é esse? Está cheio da presença dele. Ah, eu vou jejuar para comprar um carro? Sim, jejue. Peça a Deus também que te dê sabedoria para administrar. Não é só porque eu vou jejuar e Deus vai me dar, né? Jejue. O jejum é bom, mas nós não devemos fazer jejum também, irmãos, só por fazer, só para receber alguma coisa.
Não devemos jejuar como loucos. Tem pessoa que fala, toda semana eu jejuo, está igual os fariseus assim, eu jejuo toda semana, eu não falho uma, já tenho o dia certo. A minha esposa, meu marido, a pessoa que me acompanha, minha família me acompanha, porque sabe que eu tenho que jejuar. Tem gente que jejua a semana todinha, para não gastar muita comida, sabe? Eu como só de fim de semana. Será que é assim a vida? Não. Jesus não ensinou isso. O povo judeu jejuava sempre com um propósito, é verdade. Mas Jesus ali naquela festa, ele ensinou algo muito interessante. Ele disse, vocês não estão entendendo que não basta simplesmente jejuar, ficar sem comer por ficar, e até conseguir algumas coisas, porque se vocês jejuarem e não tiverem a minha presença, não vale nada. Irmãos, tem pessoa que jejua, e a pessoa está jejuando, às vezes ela vai ela deixa para jejuar de domingo, nada contra, mas ela vai no almoço da família ou dos amigos, e ela chega lá, ela fica, como diz ditado, praticamente babando. Ô Senhor, né? E deixa aquilo transparecer. E fala para todo mundo, vocês sabem que eu estou jejuando hoje, né? Come longe de mim. Não deixa eu sentir o cheiro dessa comida. A pessoa fica falando para todo mundo. Eu estou em jejum, eu estou em jejum. Chega na igreja, estou em jejum, estou no manto, né? Jesus ensinou algo. Quando você jejuar, quando você for orar, você fecha a porta do seu quarto e ora em secreto. E quando você jejuar, lava o teu rosto, né? Lava o teu rosto, passa lá um olhinho no cabelo, pode ser o creme nos dias de hoje. E não deixa ninguém saber, não deixa transparecer que você está jejuando. Ninguém precisa saber do teu jejum, sabia? A gente não precisa ficar falando para os outros. É que a gente só está acostumado a jejuar se o pastor proclamar um jejum. Parece que se o pastor não proclamar um jejum, as pessoas não jejuam. Eles perguntam, olha, aquela igreja não proclama jejum, olha, você deveria aprender que você tem que jejuar para ser cheio da presença de Deus. Se você está se sentindo fraco, se você está vendo uma tentação ganhando terreno na sua vida, você está observando que você precisa estar mais cheio da presença de Deus, você já deveria estar jejuando. Não precisa esperar pastor, ninguém proclamar mais nos dias de hoje. Tem gente que só jejua quando a igreja toda entra em jejum. Nem deveríamos mais fazer isso. O jejum para os nossos dias é pessoal. É você e Deus. E devemos jejuar. Você sabe a que hora, a tal hora que você pode jejuar ou não, você e o Senhor. Só que hoje a igreja é assim, é tudo estipulado. Ah, pastor, mas Velho Testamento eles também promulgavam? Sim, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que não possa. Mas nós que temos Cristo já deveríamos ter entendido que há um propósito maior no jejum, que é sermos cheios da presença do noivo, que é sermos cheios da presença do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E quem vai saber se nós estamos cheios de Deus ou não, irmãos? Ah, pastor, as pessoas sabem que eu estou cheio, eu já chego pulando na igreja, todo mundo vê, né? Eu já chego, né? Eu não, né? Mas a gente acostuma ouvir, né? Está no manto, está no fogo. Então, é uma coisa assim que hoje parece que algo está tudo assim parece que é tudo no controle remoto. Vamos apertar o play do jejum, essa semana, play, jejum, todo mundo de jejum, por essa causa. Eu não estou dizendo que não possa jejuar com propósito, volto a repetir,
mas tem que ser realmente um propósito que vá mover o coração de Deus. Quando a igreja se junta para orar, isso é unidade. Então, se você vai fazer um jejum com alguém, tem que ser um propósito muito firme com o Senhor. Porque jejum não é só ficar sem comer. O sentido literal da palavra e traz uns benefícios bons, né? Deixa a gente mais em forma, né? Aí tem crente que fala, não, irmão, jejum não é para perder peso só que é feito. Se você fazer muito, vai perder, né? Jesus deve ter perdido uns pesos, 40 dias jejuando, né? Melhor coisa que tem, né? Mas não, você vai ficar fraco, debilitado. Não é isso. Jejum não é só, eu amo comer isso, vou deixar de comer, estou me sacrificando. As pessoas usam o jejum como sacrifício. Somente como sacrifício, muitas vezes. Não usam como consagração. Não é que a gente, quando jejua, sim, nós sacrificamos a carne, de certa forma. Mas não é um sacrifício do espírito, da alma que a gente tem que fazer. A gente tinha que estar bem. Será que Jesus estava derrubado lá no deserto quando ele estava jejuando? Não estava, irmãos. Porque quando o diabo chegou para tentá-lo, né? Quando ele se sentiu fraco depois de jejuar 40 dias, o diabo veio tentá-lo, mas Jesus estava firme na palavra. Jesus estava firme em oração. E o diabo não conseguiu derrubar ele não. Mas tem uns irmãos hoje que começam a jejuar. Ele fala, poxa vida, parece que é só eu jejuar, eu fico fraco, parece que a tentação aumenta, o diabo sabe, você está jejuando, ele vem, ele foi até Jesus. Mas era para a gente estar espiritualmente firmes. E não assim, né, está jejuando e parece que está morrendo. Está jejuando e todo mundo tem que saber. Está jejuando e todo mundo tem que tratar ele como um tadinho dele, essa semana, ele está em jejum, olha, em casa nem vou fazer nada de gostoso. Nós não entendemos como era o jejum naquela época. Eles até se afastavam, né? Jesus, ele foi para o deserto. Não dá para a gente fazer isso verdadeiramente. A pessoa fala, vou fazer um jejum que nem Jesus. Vou falar para minha esposa, vou ficar 40 dias na igreja e não vou para casa. Não é assim, né? Não é. Até que quando o casal decide se consagrar de uma forma geral, a Bíblia diz que isso tem que ser um consentimento. Nada deve ser por obrigação. Estou jejuando, jejua também. Hein? Mas parece que é assim hoje. Tem pessoa que só jejua quando o pastor manda. Entende o que eu quero dizer? Aqui na igreja eu não tenho esse costume. Quem não gosta de jejuar já deve estar, né, se esbaldando. Aqui que eu gosto. Não preciso parar de comer. Como assim? Você deve jejuar para ser cheio do Espírito Santo. A gente sempre ensina isso aqui, só que não fica esperando um propósito pelo tal, porque eu acho que propósito de jejum em unidade da igreja tem que ser algo muito sério, irmãos. Não é qualquer coisa, sabe? Vamos jejuar para... É isso que eu entendo. Parece que as pessoas só querem fazer jejum para ganhar as coisas. Vamos entrar em um propósito de jejum, coloca aí o seu nome no papel, o que você está querendo ganhar? Parece que é só esse tipo de jejum, né? A pessoa vai falar com você algum assunto, alguma dificuldade que ela está passando, ou alguma coisa que ela quer, a pessoa já fala, você já jejuou? Jejua para tudo que se quer conquistar. Mas não deveria ser assim. Ao meu entendimento, irmãos, o jejum para os nossos dias deveria ser em primeiro propósito, o propósito maior, estar sempre cheio da presença de Deus, jejuarmos secretamente. Não estou falando da sua família, né? Que você também, né? Não precisa jejuar como o James Bond, né? Ninguém está sabendo. Mas jejuar
de uma forma como Jesus falou. Você não precisa ficar falando para todo mundo, ou colocando todo mundo no seu jejum, como se todos fossem obrigados a jejuar, só porque você quer. Eles chegaram para indagar Jesus, Jesus estava comendo com os pecadores, publicanos, né? Jesus estava se alimentando. E os discípulos de Jesus, né? Porque todo mundo gosta de comer, não é bom comer? Eu pelo menos gosto. Não é bom comer demais, mas comer é bom, né? A gente tem que comer moderadamente. Como é bom comer? Deus deixou muitas coisas boas na vida para a gente, né? É tão bom comer, não é verdade? Quando você está com fome, você vai lá e come algo que você gosta, né? É tão maravilhoso. É tão bom quando você descansa, você dorme, né? Tem coisas que é muito bom. E quando você está... Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que ele trata tudo, né? É uma santidade fora do comum. Cada colherada que dá, aleluia, ou glória, né? Ou Senhor. Não é isso, irmãos. Não é isso que é santificação. Santificação, consagração, é uma separação. É um propósito de agradar a Deus, de uma forma que Deus olhe para nós e enxergue dentro de nós pessoas que são falhas, sim, que têm erros, sim, como nós temos, mas que Deus olha para nós e nós estamos diante de Deus falando: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero ter mais da tua presença. Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso? Porque nós estamos tão acostumados com a geração que nós vivemos, tão acostumados, que nós simplesmente acostumamos a dizer: bom, não estamos no tempo de Jesus mesmo, não somos apóstolos. Os apóstolos sim eram cheios do poder, né? Se nós vivêssemos naquela época, nós íamos estar apontando os defeitos deles, dos apóstolos, e até de Jesus, né? Como aqui estavam os fariseus. Só que nós também não podemos pensar, irmãos, porque nós não andamos com Cristo fisicamente, nós não temos mais que se consagrar. A presença de Deus na nossa vida não é só para a igreja ver no momento do culto. Deveria ser algo que nós pudéssemos sentir que Deus está se agradando de nós. Nós às vezes não pensamos isso. Eu estava aqui de manhã na igreja, eu estava fazendo uma limpeza aqui, enquanto eu estava aqui, eu meditava com o Senhor e pensando assim, eu falei: nossa, às vezes nós nem pensamos como Deus está nos olhando no momento, né? Ou como nós estamos diante de Deus, o que Deus está pensando de nós, né? O que Deus deve estar falando de nós. Olha lá o meu servo. Será que Deus está falando isso de nós? Olha como eu me alegro daquela minha serva. Nossa, é uma alegria para mim. Será que Deus está lá no céu falando: olha, eu me agrado dele, eu me agrado dela. Está vendo a prova que ela está passando? O Espírito Santo está vendo, ou falando com o anjo, está vendo a dificuldade deles. Olha, ele nem tem tanto dinheiro, olha, ela nem tem o que ela está querendo no momento, mas olha como me serve, como me adora. Será que Deus fala essas coisas da gente? Ou será que Deus, né, está lá intercedendo, como a irmã Marisa citou na escola bíblica passada: Pedro, vou orar para que você não seja peneirado. Eu comecei a pensar essas coisas. O que será que Deus está pensando de mim? Eu falei: o Senhor deve estar aflito. Será que eu falei: nossa, hoje nós estamos muitas vezes tão bem. Quando olhamos para a vida de Paulo,
dizendo muitas vezes servir com frio, com fome, muitas vezes passei por perigo de morte, muitas vezes isso e aquilo. Eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar pensando, eu falei, Senhor, sabe aquela questão que muitas vezes nós temos tudo o que precisamos e não enxergamos? Não é que você não possa ter algo mais, não é isso, mas às vezes nós temos o que é suficiente para sermos felizes, e muitas vezes vivemos mal-humorados na presença de Deus. Temos muitas vezes o alimento necessário, o pão de cada dia, a provisão financeira para pagar as contas, mas estamos tão mal-humorados. Por que Deus não me fez mais rico? Por que minha igreja é tão pequena? Por que eu não tenho aquela casa maior? Por que o meu carro não é aquele? E a presença de Deus está onde? Eu pensando isso, irmãos, me perdoe, talvez os irmãos que assistem, como eu disse aqui, os irmãos da igreja estão acostumados, na nossa visão, o propósito que nós temos. Não estou dizendo que você não possa jejuar para comprar um carro, uma casa, ou qualquer propósito que seja santo diante de Deus, que seja. O que eu quero dizer é que a gente pouco ouve as igrejas entrarem em campanha de propósito. Irmãos, nós precisamos ser mais cheios da presença de Deus, hein? O negócio está feio. Olha, o negócio está feio no mundo, hein? Os crentes estão entortando o cabo, como diz o ditado. Os crentes estão mais para lá do que para cá da nossa geração. Não, nós estamos tudo cheios. Será que estamos cheios de Deus ou cheios de ar, né? Cheios de vento qualquer e não o vento do Espírito Santo? E aí a gente, muitas vezes, era para estarmos felizes com algumas coisas e nós estamos tristes, ou reclamando diante de Deus, porque queremos algo mais. Eu não estou dizendo que não possamos querer algo mais, mas éramos para ter a alegria da salvação, e olharmos para alguma situação e dizer, Senhor, verdadeiramente eu até quero tal coisa, Senhor, mas isso não me tira a alegria de estar em tua presença. Será que eu vou ser, irmãos, um pouco mais profundo e talvez ofenda alguns, mas sabe, não vou na igreja pedir, Deus não me deu um carro, só dá para os outros. Por que Deus não me dá? Também não vou. Aonde está a presença de Jesus para servir, se não tiver? E o pouco e o muito, como fica? Servir no pouco ou no muito? Pastor, o senhor deve estar falando porque o senhor tem um carro para andar, uma casa para morar, mas um dia eu também não tive. Não é disso que eu estou falando. Só que a gente vê muito isso, não é? As pessoas deixam de servir a Deus pelo que não recebem. As pessoas deixam de buscar a Deus porque não recebem algumas coisas que elas pedem. Então, a pessoa deixa de servir a Deus porque pediu um carro, não teve, pediu uma casa, não teve, pediu um namorado, um marido, sei lá, pediu um emprego. Irmãos, nós estamos tão por fora do que é ter a presença de Deus. E quantas vezes nós vemos pessoas que não têm uma casa para morar, um carro para andar, e servem a Deus com coração, que muitas vezes nem família tem para ter um aconchego, que são sozinhos, porque tem gente também que não valoriza nem a família que tem, não valoriza nem a própria família, não valoriza pai, não valoriza mãe, e por aí vai. Tem gente que é sozinho, que tudo que a pessoa gostaria é de ter uma companhia. Tudo que a pessoa precisa é de ter alguém para conversar.
E tem gente que reclama de tudo. Reclama da presença do marido, da esposa, do filho. É assim a vida, né? É que nem aquele ditado, né? O casal, a pessoa casa, mas não quero ver sua cara todo dia também, né? É assim, os dias de hoje é assim, né? As pessoas estão ficando, como diz o ditado, vou usar um termo, mas é verdade. Vou usar um termo, mas é verdade. As pessoas estão ficando enjoadas uns dos outros. Estou enjoado da minha esposa. Estou enjoada do marido. Eu estou enjoado com esse meu filho, olha. Tem pessoa que está se engasgando com os membros da própria família, sabia? Ai, que enjoo da minha mãe. Não sabe o que não é ter mãe, né? Que enjoo do pai, quem não sabe o que não é ter pai, né? Quem não sabe o que é perder alguém, talvez esteja enjoado. Por quê? Porque o que está faltando na pessoa é a presença de Deus. Porque se a pessoa tivesse a presença de Deus, ela não estaria enjoada de algumas coisas que ela tanto diz. Porque a presença de Deus iria levar a pessoa ao entendimento. E iria ensinar a pessoa a valorizar as coisas. Valorizar as coisas. Só que tem aquele dito popular no mundo, aquele ditado, né? Que tem pessoa que só valoriza algo quando perde. As pessoas não falam isso? Tem gente que pensa que nunca vai perder aquilo que tem. E vive de qualquer jeito, trata a pessoa de qualquer jeito, e não é assim. Nenhum de nós sabemos, irmãos, do dia de amanhã. Tem marido, esposa, e pais, e filhos, e mães, pessoas que pensam que essa pessoa vai estar... Ela nem sabe, ninguém sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe. Só que se o ser humano buscasse mais ter a presença de Cristo, ele seria feliz nas outras áreas da vida. Tem pessoa que ela fica com raiva, mas raiva mesmo, né? Quando ela não conquista alguma coisa, ela chega lá e desconta na família. Tem pessoa que perde dinheiro, né? E desconta nos filhos, marido, esposa. Tem pessoa que faz dívida e não consegue pagar e fica com raiva de todo mundo. Não era para sermos assim. Era para termos mais sabedoria em todas as coisas. Era para procurarmos, por isso eu estou falando, ter primeiro a presença de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com jejum? Onde a presença de Deus está, a liberdade. As outras coisas não nos prendem. Será que eles não estavam conseguindo entender que Jesus estava falando? Eu estou com os discípulos aqui, ó, eles estão em minha presença. Onde eu estou, a minha presença, e aqueles que estão em minha presença, aqueles que estão na presença do Espírito Santo, eles estão livres. Espiritualmente, eles voam na presença do Espírito Santo. Eles estão livres. Sabe o que deveria, né, nos fazer jejuar? Era nós olharmos para nós mesmos e falar assim, eu estou precisando jejuar. Estou ficando ranzinhos nessa área, olha. Ninguém jejua por essas coisas, né? Eu estou ficando um marido chato. Será que minha esposa já deve não estar me aguentando mais? Ou vice-versa, né? Tem pessoa que não é assim, irmãos, a vida, né? A gente não observa. Será que eu não estou sendo um pai muito ruim, sem perceber? Ou uma mãe, ou um filho? Só que a gente nunca olha para a gente. Ô Senhor, eu estou precisando ser melhor nessa área. Eu estou precisando ser um pai melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Eu preciso jejuar para isso, porque eu não dou conta não. Eu preciso ser mais amoroso. Ah, mas eu não consigo quebrar esse gelo. O gelo. Tem pessoa que, né,
que parece que nasceu lá no Alasca, que é gelado, né? Ele nasceu lá no Alasca, a Bíblia, a pessoa. Nossa, é uma geladeira. Só assim mesmo. Não era para sermos assim, sabia? Não era. A gente é muito, né? Eu sei que cada um de nós temos um jeito, né, irmãos? Eu sei que temos. Eu gostaria de ser que nem o irmão Edson. O irmão Edson é uma bênção para lidar com a gente. Ele abraça todo mundo, né? Ele dá um beijo em todo mundo. A gente fica sempre meio receoso. Eu não sei se é vergonha, o jeito que a gente foi criado, né? O irmão Edson assim, o meu sogro é assim. Meu sogro dá uns abraços na gente que falta quebrar os ossos da gente. Abraça todo mundo. Não é maldade, o jeito que abraça ele, abraça a mulher, abraça o homem. Fala, é esmagar. Quem conhece ele sabe, né, aquele jeito. Já chega com aqueles bração dele. Mas vamos falar a verdade, não é bom ser abraçado? Um abraço sincero de um amigo, de uma pessoa. Todo mundo gosta, irmão, de ser abraçado, faz bem. Esse coronavírus, né? Coronacão. As pessoas não podem se abraçar mais, não pode mais nada, porque o vírus não deixa, né? É uma coisa assim, né? E aí até os psicólogos já estavam falando, faz falta. O toque, ele faz falta. Mas às vezes tem pessoa que é tão, né? A gente é tão ranzinho. Você deu um beijo no seu filho hoje? Precisa de beijo, filho precisa de beijo. Tem dia que o meu filho acorda mais cedo. Eu sou o primeiro que levanta em casa. Ele fala assim: o primeiro que levanta é o meu pai, depois eu, depois minha mãe. Fala desse jeito. Tem dia que ele acorda mais cedo, antes de eu vir para a igreja. E aí ele senta lá no sofá e fica assistindo. Aí eu falo, fica aí quietinho, ele fica lá. Mas já teve dia que eu vi ele tá ali, sabe, você sair desligado sem dar um beijo nele? Sem chegar na coisa dele, no rosto dele, dar um beijo? Muitos pais querem que os filhos venham e o beijem. Mas eles nunca fizeram isso com os filhos. Como que os filhos vão fazer isso com eles? Eu, irmãos, vou falar algo pessoalmente, eu acho tão bonito. Eu não sou exemplo nessa área, não. Eu também talvez meu pai esteja até me assistindo. É difícil dar uns abraços, um beijo, meu pai. É difícil. A criação nossa foi totalmente diferente, mas eu acho tão bonito quando aqueles homens, né, já criados. Esse dia eu estava em uma loja, um lugar que eu vou, geralmente para ver coisas de música, de som. E ali chegou um conhecido meu, moço assim, da minha idade mais ou menos. Eu estava conversando com o pai dele. Eu acho tão bonito isso. Moço fortão, parrudão, chega no pai dele, dá um beijo no rosto, na frente da gente. Isso é respeito pelo pai, talvez amor. Não estou dizendo que todos que beijam também respeitam, né? Tem gente que né, que beija que nem Judas. Beija para entregar. Né? Beija só quando está com algum propósito mal. Aí Jesus falou: Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Não é isso não. Mas também tem gente, né, que é uma frieza. E às vezes a gente tem que jejuar até para mudar, para ser diferente, para sermos mais maleáveis. Jesus poderia dizer ali para os fariseus: vocês, né? Vocês se sentem, né? Como diz os meninos por aí, vocês se sentem o bonzão. Porque vocês estão jejuando aí, nós estamos aqui na festa comendo, vocês já chegam, né? Perguntando por que os meus discípulos não jejuam. Tem até igreja que acusa a outra, né? Aquela não vou, aquela igreja ali é fria. Aquela igreja ali é uma geladeira. Eu já falei para os irmãos aqui, um dia uma pessoa teve coragem de falar comigo: pastor, que igreja fria, sua igreja parece uma geladeira. Os irmãos deviam gritar mais. Eu falei: por que você não grita? Você só grita se outro gritar, mas aí vão se escandalizar de mim. Eu falei: puxa a fila. Se esse é o problema, né? Eu não questiono ninguém de gritar, não é?
Não questiono ninguém da forma que a pessoa adora, ou a pessoa... Não é verdade? Mas tem gente que quer que a gente seja do jeito dela. E tem gente que pensa que a gente é até frio porque não é do jeito da pessoa. Questiona. Tem gente que questiona até a mensagem. Ó, não falou em língua. Não deve nem ter jejuado. Não falou em língua? Esse pastor não fala em língua? Um pastor amigo meu me procurou. E ele falou assim, que a pessoa estava incomodada com ele, porque ele não fala em línguas, né? Eu falei, não se incomode não, pastor, seja o Senhor Deus, veja como está a sua vida diante de Deus, busque sim, mas não é porque se alguém tem um dom ou algo que você não tem, não se menospreze por isso. Você pode ter, você pode buscar. Agora, não faça algo só porque outros fazem. Isso é o que a gente não deveria fazer. Não jejua só porque tem outros jejuando. Sabe, eu acho tão bonito, né? A igreja, o mundo entra em jejum. É bonito, é bom, unidade de propósito é sempre bom. Por isso eu falei, não é isso que eu estou questionando. Eu estou apenas enxergando aqui para finalizar, que Jesus nos deixou um exemplo para jejuar. Não estou contrariando os outros exemplos, mas eu gosto de ficar com o que Jesus fala, irmãos. Sabe por quê, sabe? Tudo quanto é estudo ou coisa da Bíblia, eu tento sempre procurar se Jesus falou alguma coisa sobre o assunto. Vou dizer para você, se Jesus falou alguma coisa sobre tal assunto, fique com o que Jesus falou. Amém? Mas falaram não sei o quê, até o apóstolo Paulo dizia isso, eu falo de mim, porque não estava escrito. E hoje tem um monte de pastor que fala dele, né, do jeito que ele quer, do jeito que ele entende, e o povo tudo segue. Jesus falou o contrário, muitas vezes. Então eu gosto de ficar com as palavras que Jesus fala, que Jesus falou. Tem coisas que foi citado pelos apóstolos, questões, mas tem coisas específicas que Jesus veio e ensinou. Ele falou, e eu falo, bom, Jesus falou, está falado. E aí eu chego aqui e enxergo, Jesus falou, ó, quando jejuar, lava o teu rosto. Não precisa ficar se mostrando para os outros, não. Né? Ninguém precisa saber, não. Só se for necessário. Né? Também não precisa mentir. Está jejuando? Não estou. Não, mas seja discreto. Você e Deus vai ver o propósito do seu jejum. Está jejuando? Seja fiel no seu propósito, mas entenda que jejum não é só ficar sem comer, não adianta nada. Jejum é consagração, tem que estar em constante oração. Por isso é bom até, se você não pode jejuar no teu trabalho ou em alguma coisa, escolha um dia específico que você possa se consagrar. Seria bom sim que a gente deixasse um monte de coisa de lado para ficar só meditando na palavra, na oração e jejuando. Esse seria um jejum muito bom. E lembrar que Jesus disse, os que jejuam, é porque eles não têm a presença do noivo. Os meus discípulos não jejuam, porque eu estou com eles. Quando virá um dia que eu serei tirado deles, eles vão ter que jejuar. Nós não temos a presença de Jesus física mais conosco, né? Mas temos a palavra. E quando nós nos enchemos da presença de Deus e da palavra e da oração, a nossa vida, isso é uma consagração constante. Consagração não é sair pensando, eu saí na rua, eu estava tanto cheio do Espírito que eu falei em línguas na rua, no ônibus, no açougue, no mercado. Tá bom, tudo bem, mas não é isso, não é essa a questão. Porque a gente não deixa de viver para servir a Deus. Que a presença de Cristo seja sempre na sua vida e que você que assimilou, que entendeu essa palavra, busque isso. Esse é o meu pensamento. O propósito principal do jejum deveria, em primeiro lugar, nos enchermos da presença de Deus, para mudar o que é necessário mudar em nós ou para nos fortalecer em alguma área que estejamos fracos. Todas as outras coisas, irmãos, o Senhor acrescenta. Não precisaríamos nem fazer propósito para conquistarmos alguma coisa de Deus.
Jesus não falou, vai jejuar que eu te dou. Ele falou, pede, dá-se-vos-á. Busque, você vai achar. Amém? E vamos orar por um momento. Fique à vontade para você buscar a Deus aí na sua casa. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, foi pregada nessa noite, e nós aprendemos, Senhor, que o Senhor nos deixou algo muito importante para compreendermos, que o jejum, ele deve ser feito também por um propósito maior, e o propósito maior é sermos cheios da Sua presença, ó Deus. Verdadeiramente, Senhor, não há nada errado em pedirmos as coisas para o Senhor, mas muitas vezes me entristeço, ó Deus, em ver uma igreja que só jejua para pedir, que só jejua para mostrar aos outros, que só jejuam pelo seu próprio propósito, e muitas vezes o propósito é só de ter e alcançar e ganhar cada vez mais, e pouco temos visto, Senhor, uma igreja que ora e jejua para ser cheio da Tua presença. Senhor, não ser cheio somente na igreja para pular, rodar ou falar em línguas, aleluia, isso é bom, mas para sermos cheios da Tua presença no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, ó Deus, onde quer que estivermos, para sermos cheios da Tua presença, Senhor, onde quer que colocarmos os nossos pés, em toda a casa que entrarmos, para sermos cheios da Tua presença, Senhor, para ensinarmos as pessoas sobre o Teu amor, para que as pessoas, ó Deus, olhem para nós e possam enxergar a Tua presença em nossa vida, ó Deus, para que quem sabe o Senhor possa olhar do céu para a nossa vida e dizer, como o Senhor já disse de tantas pessoas na Tua palavra, que o Senhor se alegra de nós, que o Senhor se alegrava deles e que o Senhor se alegra de nós também. Ó Senhor, há uma preocupação em meu coração, porque sei que sou falho e pecador, porque sei que somos homens falhos, passíveis de erros, mas eu não quero, Senhor, me acomodar com este mundo, com este século. Eu quero ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Eu quero, Senhor, ter a certeza que o melhor que eu preciso para a minha vida, sobretudo, é a Tua presença, ó Deus. Eu quero, Senhor, ter a convicção, e que os meus irmãos tenham também, que o melhor que precisamos é a Tua presença. Que o mais que precisamos é a Tua presença, Senhor. Como é bom lembrar quando Moisés disse: para onde iremos nós se a Tua presença não for conosco? Senhor, não nos faça tomar nenhuma decisão, não nos faça sair do lugar se a Tua presença não estiver conosco, porque a Tua presença é o que mais nós precisamos, Senhor, para viver. A Tua presença é o que nós precisamos, Senhor, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa vida seja transformada, para que os nossos familiares sejam transformados, Senhor, para que nós possamos crescer em glória na Tua presença e sermos transformados de glória em glória na imagem do Senhor.
Sim, Senhor, verdadeiramente tem tantas coisas que nós muitas vezes necessitamos neste mundo. Sim, Senhor, verdadeiramente nos falta algumas coisas que queremos no momento. Verdadeiramente, Senhor, o nosso dinheiro não pode comprar tudo o que queremos no momento. Verdadeiramente não temos algumas coisas que queremos no momento, e muitas vezes essas coisas nos entristecem, Senhor. Mas eu tenho a certeza, ó Deus, que se nós estivermos cheios da Sua presença, nós temos tudo, Senhor, porque a Tua presença é maior, Senhor, e mais importante do que qualquer bênção que possamos receber de material para as nossas vidas. Enche a nossa vida, Espírito Santo, da Tua presença. Enche a nossa vida, Espírito Santo de Deus, com a Tua presença, para que nós possamos voar no Espírito. Oh, para que nós possamos voar no Espírito, aleluia, cheios da Sua presença, Senhor. Oh, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Como é bom podermos, Senhor, estar em Tua presença e saber que a Tua presença supre todas as nossas necessidades em glória, Senhor, aleluia. Que você possa voar nas asas do Espírito, que você possa voar nas asas do Espírito, que você possa voar nas asas do Espírito. Então voe, aleluia. Então voe, então voe. Então voe, então voe. Seja livre para voar nas asas do Espírito. Seja livre para voar nas asas do Espírito. Seja livre para descansar em Deus. Descansa nele, o mais Ele fará. Descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho para Ele. Descansa nele, o mais Ele fará. Descansa nele, descansa na presença dEle. Descansa na presença dEle. Descansa na presença do Senhor. Ele te diz que é contigo. Ele te diz: eu sou contigo, eu sou contigo, eu estou contigo nessa adversidade, eu estou contigo em meio à tempestade, eu estou contigo em meio a essa tribulação. Então voe, então voe. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, aleluia, está cheia da sua glória. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo.